Chegamos a mais uma semana de Beleza Fatal. Uma novela de muito sucesso já, um sucesso consolidado, com muitas pessoas falando sobre ela na internet, comentando, gostando da novela, inclusive eu. Eu confesso que, conforme eu fui assistindo os primeiros capítulos, eu tava gostando, mas eu acho que não tava me pegando tanto. Mas agora eu acho que a novela já tá num lugar assim especial no meu coração e eu sinto falta toda vez que eu maratono e fico uma semana sem os novos capítulos. Deixa aqui nos comentários se vocês acham que a novela também foi crescendo aí conforme os capítulos foram sendo lançados lá na Max, e se vocês estão gostando, enfim. E agora a gente vai falar sobre essa leva de capítulos, que é do capítulo 21 ao capítulo 25. Já passamos aí da metade, ao todo serão 40 capítulos da novela lá na Max. Lembrando que são 5 capítulos por semana, toda segunda-feira tem capítulo novo. E vamos analisar aqui tudo o que aconteceu. Claro, esse vídeo aqui tem spoilers. Eu vou falar sobre o que aconteceu com a Lola, sobre o desenrolar aí da história com a família Argento e também as consequências do que vem fazendo aí a Sofia junto da família Paixão. Só lembrando que se você não for inscrito no meu canal, por favor se inscreva, falo muito sobre filme, sobre série e claro, falo muito sobre Beleza Fatal aqui também. E se você puder deixar o like sempre ajuda o criador de conteúdo. Bom, como eu venho fazendo aqui nas minhas análises, eu gosto de separar a história através de arcos dos personagens, né? Dos núcleos ali de personagens, dos grupos que eles estão. Eu prefiro começar dos personagens coadjuvantes até chegar na história final ali com os protagonistas. E como de costume, eu vou começar pelo Átila, né? O Átila Argento, o patriarca dessa família, o cara aí que tá por trás de muita coisa, né? Tem um passado bem sombrio e também muitos segredos. Vamos falar aqui o que aconteceu com ele nesses últimos capítulos. Eu acho que, assim, o Átila, nesses últimos, ele demonstrou ser um grande vilão também. Até o momento, eu achava ele um dos vilões, né? Uma pessoa ali com um caráter bem duvidoso, mas eu acho que ele demonstrou ser pior ainda nesses últimos 5 capítulos. Para começar, eu preciso falar primeiro do que aconteceu com a Lola, né? Afinal, o capítulo 20 acaba com a Lola tomando remédios para morrer, né? Para se matar, mas a Sofia consegue salvá-la e levá-la para o hospital. Chegando lá no hospital, ela fica em coma, ela fica num estado muito mal mesmo, e isso acaba afetando todos os outros personagens, principalmente o Átila. E o Átila, quando fica sabendo que ela tentou fazer negócios com uma fábrica para os produtinhos da Lola, né, e acabando não pagando esse cara que iria ser o sócio dela, ele tem direito à parte dela da Lola Land, e é aí que o Átila quer fazer negócio, ele quer comprar essa parte que pertence a ele hoje, para ficar então com todos os bens ali da Lola Land, e ele consegue fazer isso, ele consegue comprar essa parte que pertencia a Lola, e agora a Lola Land pertence a ele. É então que ele decide dar uma chance para o seu filho. Esses capítulos demonstrou como ele ainda tenta fazer o Benjamin dar certo na vida, tenta fazer o Benjamin ser uma pessoa decente, né? Ser uma pessoa que vai ali seguir em frente com os negócios da família, mas o Benjamin falha miseravelmente. Isso porque ele não consegue fazer nada que o pai planejou para ele. O pai, o Átila, deixa ele como o líder ali da Lola Land, né? Basicamente deixa a Lola Land para o Benjamin, mas ele mal consegue gerir a empresa, afinal a Lola retorna e retorna com tudo e vai conseguir de volta, né, a sua tão sonhada empresa. E eu vou falar mais da Lola mais pra frente, mas aqui já é um plano do Átila que não dá certo para o Benjamin. E aí ao longo desses 5 capítulos, o Benjamin só decepciona o seu pai. Porque primeiro, ele vai preso após ser preso no escândalo da Casa do Sim, que é um dos planos ali da Sofia e, enfim, da família Paixão de denunciar a Casa do Sim. E um fato curioso sobre essa casa é que tem menor de idade lá, né? E também as mulheres sendo tratadas de um jeito muito péssimo. Então, uma vez que eles foram denunciados, muita coisa veio à tona e o Benjamin estava presente e por isso que ele vai preso. E aí quando o Átila tira o Benjamin da cadeia, ele, né, voltando para casa lá no carro, nossa, ele fica furioso com o filho, ele fala muitos palavrões, ele quase bate no Benjamin, né, porque ele estava tentando ali livrar a barra do filho, mas não tem jeito, parece que o Benjamin é incorrigível. E aí outra atitude drástica que o Átila precisa fazer para salvar a reputação da sua família é se livrar do Rogue. Eu vou falar mais do Rogue mais pra frente, mas basicamente o Rogue fica foragido da polícia. E a ideia do Átila é culpar o Rogue tanto pelo que aconteceu com a Becca,
quanto pela Casa do Sim e todos os outros escândalos que envolveram a família Argento. Ou seja, o Rogue da família é o mais descartável. E ele faria, na verdade, um favor para a filha dele, né, para Gisela, se livrando do seu cunhado. E aí que ele demonstra, mais uma vez, ser um cara de muito sangue frio. Porque ele fala, né, ele incentiva o Benjamin a se livrar do Rogue. Lembrando que o Benjamin e o Rogue são muito próximos. Eles são basicamente tratados como irmãos. Teve um momento aí na novela que deu até a entender que existia uma broderagem ali, que tinha um clima entre eles e que eles ficavam, né, lá na sauna. Depois isso não foi mais desenvolvido e acredito muito que não vai ser futuramente. Mas o Átila fala para ele cortar essa ligação com o Rogue e basicamente matá-lo. É então que o Benjamin, eu vou falar mais do Benjamin pra frente, ele tenta fazer mais uma vez o que seu pai diz, mas, mais uma vez, não consegue. E aí, falando da vida pessoal do Átila, ele está, mais uma vez, muito doente, né? Ele tem um câncer de pulmão, se eu não me engano, e isso vai fazer com que ele não viva muito. Ele está bem preocupado com isso. Tem várias cenas em que ele, por exemplo, tosse sangue, em que ele conversa com o Marcelo sobre isso, que ele está muito mal. E em uma dessas conversas, pela primeira vez em público, né, que o Marcelo leva ele para um lugar com muitas árvores, para eles relaxarem ao ar livre e tal, a Lola vai atrás dele. Eu tinha falado no meu vídeo anterior, sobre os capítulos anteriores, que faltava a Lola ir atrás do Átila para descobrir com quem ele está saindo, né, com quem ele está ficando, e aí sim chantageá-lo para que ela fique com a Lola Land. E é exatamente isso que acontece. Ela segue ele escondida e tira fotos dele ficando com o Marcelo. É então que, ao voltar para casa, ela chantageia ele para que ele deixe a Lola Land nas mãos dela. E isso acaba acontecendo e é muito bom, sério. A Lola, ela, sério, só tem crescido no meu coração. E eu acho que esses capítulos intensificaram ainda mais o como essa vilã é icônica. Eu vou falar mais dela mais pra frente. Todo esse lance da perda de memória dela eu achei genial pra história. Mas enfim, aqui ela deu uma cartada de mestre ao chantagear o Átila e tomar de volta a Lola Land. E agora, por completo, a Lola Land é totalmente dela. Ela não tem mais risco de perdê-la. Outra coisa também que aconteceu com o Átila é que ele não confia mais no seu braço direito, no Tomás, porque o Benjamin, ele descobre que o Tomás teve um caso ali, está tendo, na verdade, um caso com a Andrea. E o Átila é extremamente preconceituoso e ele não aceita isso, ele não permite isso. E isso faz com que a confiança dele com o Tomás fique abalada. E é então que ele tem a estratégia de bater de frente com a Lola Land, com a sua clínica, né? E com isso, com procedimentos mais rápidos, com a harmonização facial e tudo mais. E ele deixa à frente de toda essa estratégia a sua neta, a Carol, e não o seu genro, o Tomás. Quero ver como que vai ser os próximos capítulos dessa confiança do Átila com o Tomás. O Tomás é o seu sucessor natural. E, enfim, com essa confiança abalada, pode ser que ele nomeie o seu filho Benjamin para cuidar de tudo depois que ele, né, morrer. Então vamos ver como que vai ser aí, se o preconceito que ele tem com a Andrea vai ser maior do que a sua parceria com o Tomás. Agora, falando do arco do Tomás, é um arco que ele é pequeno, né, comparado aos outros. Eu acho que ele tem poucas cenas, mas eu acho que esse personagem vai crescer muito, porque ainda vai desenvolver toda essa história dele com a sua esposa que desapareceu. O próprio Rogue, né, em uma conversa que ele vai ter com a Andrea, ele fala que desconfia que o Tomás sumiu com a sua esposa, né, sequestrou e a matou para poder ficar na família, ficar ali com dinheiro e tudo mais. Então, é um arco que eu acho que vai ser desenvolvido, mas até o momento, ele é esse cara que ele é muito certinho, ele é muito honesto, ele tá desconfiado das coisas que acontecem na família Argento. Ele basicamente sabe que o Átila acobertou os crimes do Benjamin, não só acobertou, como também comprou as pessoas, comprou a polícia. Enfim, ele sabe que o seu sogro está envolvido em todas essas falcatruas. E isso também faz com que abale, né, a relação que ele tem com o Átila, o que deixa ainda pior a relação dos dois. Outro fato interessante que aconteceu com o Tomás nesses capítulos foi que ele conversou com a Carol finalmente, ele contou sobre a Andrea, ele falou que se apaixonou por ela e que quer seguir em frente e tudo mais. A Carol fica muito chateada e eu havia falado que ela
estava muito egoísta por não deixar o seu pai seguir em frente. Mas ela falou uma coisa interessante, que o fato do seu pai seguir em frente, arrumar outra pessoa, né, se apaixonar por outra pessoa, faça então com que seja comprovado que a sua mãe não vai mais voltar. E isso para ela é muito ruim, e é então que ela tem essa esperança, né, de que a sua mãe volte e fique com seu pai para que eles sejam uma família novamente. Mas então, ainda falando do Tomás, ele tá nesse triângulo amoroso aí entre a Andrea, ele e o Rogue, né? Tem um momento ali que eles se encontram, eles até brigam, ele e o Rogue, e depois, mais lá na frente, quando o Rogue é foragido da polícia, ele busca abrigo na Andrea, o Tomás fica muito preocupado com o que o Rogue possa fazer, é então que ele chega lá, encontra o Rogue, que faz a Andrea de refém, eles acabam brigando e o Rogue dá uma facada no Tomás. Basicamente, o Tomás salvou a vida da Andrea, mas ficou gravemente ferido. Só que depois a gente vai descobrir que não aconteceu nada demais, ele consegue se recuperar. Talvez eles não exploraram muito bem isso, ficou bem corrido, afinal ele levou uma facada ali na barriga e basicamente a gente tem uma outra cena ali dele se recuperando e, enfim, morreu a história. Mas pelo fato dele ter salvo a Andrea, a gente esperava que ela fosse amolecer esse coração aí com relação a ele, mas isso não acontece. Ela não quer ficar com ele. Ele até fala para eles serem amigos, mas mesmo assim ela recusa e não quer absolutamente nada com ele. É óbvio, né? Tá bem óbvio que eles vão ficar juntos lá no final da novela, mas eu acho que muita coisa vai acontecer. Eu acho que a esposa dele ainda vai aparecer, vai vir à tona, e aí vai ser mais um triângulo amoroso que eles vão estar. E, enfim, esses personagens aí vão demorar bastante pra ficarem juntos. E aí, falando da Andrea, né, coitada, ela é a personagem que ela não quer estar envolvida em nenhuma confusão, mas parece que ela chama a confusão. Isso porque ela acaba se envolvendo com o Rogue, e aí eu penso, nossa, não tinha um homem pior pra você escolher, porque basicamente ela escolheu a pior pessoa que ela poderia escolher. E é curioso, porque ela deixou de ficar com o Tomás, porque ele não assumia ela em público, mas ficou com o Rogue, que também não faz isso. E aí, quando o Rogue fica foragido e fica lá na casa dela, ele basicamente deixa ela incomunicável, ele tira a internet da casa, ele some com o celular dela para que ela não veja as notícias. Pelo Ravi, né, o seu parceiro ali de dança, ela acaba descobrindo quem é o Rogue, né, e que ele é marido da Gisela. Ela vai até a casa dele, bate nele e é então que começa toda aquela confusão ali com o Tomás. Após isso, a Gisela descobre que ela era a amante do Rogue, vai até a escola de dança, bate nela e também faz toda aquela confusão. Eu gosto muito da personagem da Andrea, eu acho ela uma personagem muito interessante, mas ela tem escolhas muito ruins aí, né? Ela, enfim, escolheu ficar com o Rogue, aí tem todo o lance dela com a Gisela, né? Ela apanhar da Gisela, tudo bem que, enfim, a Gisela estava ali desequilibrada, eu acho que ela deve ter entendido isso, mas, poxa, ter ao menos se defendido ali, né, ela não consegue fazer isso. E agora falando da Gisela, os últimos capítulos tinham sido desse beijo que ela deu no seu professor de dança, no Ravi, eles estão ali se gostando e tal, mas ao mesmo tempo ela ama o seu marido, ela ama o Rogue, tanto que ele pede pra ela R$1 milhão com a desculpa de que vai comprar máquinas pra sua clínica, quando na verdade ele vai pagar o chantageador, né, o Arthur, que foi o cara lá que destruiu o coração da Becca a caminho do hospital, né, dentro da ambulância. O Rogue fica desesperado pra conseguir esse dinheiro, pra pagá-lo, né, e acabar com essa chantagem, e acaba pedindo pra Gisela esse R$1 milhão, e ela cegamente iria fazer isso se o Rogue não tivesse sido pego antes. E aí, nesses 5 capítulos que se passaram, ela ainda continua bem desequilibrada, ele ainda continua dando remédios pra ela. Só que mesmo assim, quando ela está com o Ravi, ela fica bem, ela aceita fazer parte do concurso de dança junto com ele, mas quando ela fica sabendo do que aconteceu com o Rogue, ela volta a surtar. E aí começa a tratar todo mundo mal. Primeiro o Gabriel vai lá para tentar descobrir o paradeiro do Rogue. Ela trata ele muito mal. Ela trata a própria sobrinha muito mal, né, a Carol. Vai na delegacia para pedir pro Gabriel inocentar o seu marido, mesmo sabendo de tudo o que aconteceu. E é lá que ela descobre que ele tinha um amante. E então ela surta de vez, vai até a escola de dança e, enfim, agride a Andrea. Tô bem curioso para ver o que vai acontecer com a Andrea uma vez que o Rogue, né, vai preso ou então até acaba morrendo. Será que a personagem vai mudar logo agora, né, vai melhorar, vai ter uma vida mais tranquila? Ou será que vai acontecer algo drástico? Pode ser que o Rogue ainda use a Gisela para, né, sair do país, para acontecer alguma coisa e de repente a Gisela pague com a sua própria vida. Ela pode ser sim uma personagem descartável para a história e, enfim, vamos ver, né, o que vai acontecer com ela nos próximos capítulos. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que vai acontecer com a Gisela.
Eu pretendo em breve trazer um vídeo aqui só com comentários de vocês falando sobre a novela, sobre especulações. Tem muita coisa interessante que vocês vêm falando, eu leio bastante nos comentários. Enfim, em breve vou trazer um vídeo aqui só falando sobre isso. E agora falando sobre o Rogue, né? O que aconteceu com ele? Talvez nesses 5 capítulos ele tenha sido o grande protagonista aí, porque muitas das histórias se passam por ele. Primeiro que o Arthur, né, o cara que tá chantageando ele, dá uma semana para ele conseguir R$1 milhão. O Átila acaba descobrindo essa chantagem através do Benjamin, então ele arruma esse dinheiro e finalmente dá pro Rogue levar pro Arthur. E ele faz isso. Ele dá o dinheiro pro Arthur e parar com a chantagem, mas ele não esperava que a Sofia e a família, a Paixão também estava querendo pagar o Arthur para ele liberar esse áudio, né, que é um áudio que revela o Rogue falando sobre a Becca, dando instruções a ele roubar o coração da Becca para que ela não sobreviva. Então o Arthur acaba liberando esse áudio lá para Nara, que eu vou falar mais para frente, e com isso eles enviam esse áudio pro Gabriel, o policial, que acaba indo procurar o Rogue lá na casa do Sim, é então que o Rogue começa a fugir, e aí, enfim, fica fugindo por vários capítulos. E aí o Rogue está sendo acusado de planejar a morte da Becca, né, de ser envolvido em toda a morte dela, e também organizar ali a casa do Sim, onde tinham menores de idade, em uma situação bem difícil. Um fato curioso que acontece com o Rogue é em uma cena em que ele tá com o Benjamin lá na sauna, ele acaba falando pro Benjamin não ficar mal por causa da Lola, né? Lembrando que no começo lá a Lola tava hospitalizada, e acaba revelando que quando fez a entrevista pra Lola ser a sua recepcionista, ele acaba escolhendo uma outra mulher, só que essa mulher misteriosamente foi atropelada por uma bicicleta e ele desconfia que foi a Lola quem fez isso pra poder ficar com o cargo, né, ficar ali com o emprego. E eu achei isso tão a cara da Lola, sério. Eu imagino claramente a Lola fazendo isso. E bom, quando vão chegando ali nos últimos capítulos, o Benjamin tem a ideia de fazer um procedimento no rosto do Rogue para que ele fique irreconhecível e assim poder fugir e sair do país sem nenhum problema. Só que quando eles estão lá na clínica, o alarme toca e eles precisam correr para não serem pegos. E aí o Benjamin arruma um chalé pro Rogue ficar, o Rogue fica lá escondido. E o capítulo 25 acaba com o Benjamin, por ordem do Átila, né, tentando matar o Rogue, mas ele não consegue fazer isso. Eu acredito muito pela ligação que eles têm, enfim, essa irmandade dos dois vai fazer com que o Benjamin não consiga matar o Rogue. Eu acho que o Rogue pode sim morrer nos próximos capítulos. Vai ser talvez uma perda importante para a história, porque é um personagem que, apesar de ser horrível, eu acho que ele movimenta ali a história, mas tudo se encaminha para que ele tenha um fim, né? Que ele tenha um fim trágico, mas eu acho que ele ainda vai fazer algo ali bem grande e que pode envolver a Gisela. Agora, falando do Gabriel, ele é esse personagem que, como eu falei, ele pode ser o herói, né? Porque ele é o policial, bonzinho, que tá ali junto da protagonista, que é a Sofia, e que tá investigando tudo o que tá acontecendo. Sobre a vida pessoal dele, ele fica muito mal com o que aconteceu com a sua mãe, né? O fato da sua mãe ter tentado se matar, ele fica se culpando e tal. Isso depois vai passar quando ele vê que a Lola, né, na verdade, tá bem, não perdeu a memória e tudo mais. Mas até então ele fica muito mal, muito triste. Depois ele vai descobrir também que a Sofia já esteve na festa do Sim, ele fica muito chateado e manda ela embora. Basicamente eles terminam ali, eles não ficam juntos no fim desses capítulos. Claro, eles vão reatar, eles vão voltar, mas até o momento ele tá muito chateado com a Sofia. Eu percebi que nesses capítulos ele se aproximou bastante da Carol. Ele conta com a ajuda dela pra ela perguntar pro Átila como que a Lola entrou na família Argento. Enfim, tem vários momentos ali deles juntos, né, eles como amigos. Eu até diria que eles poderiam voltar a ficar, mas a Carol vai ficar com o Alec ali no fim do capítulo 25, então isso acredito que não vai acontecer. Então o arco dele termina com ele tendo uma discussão muito séria com a Lola. A Lola fala que achava que não iria viver sem o amor dele, por isso que ela tentou se matar, mas quando ela sobreviveu, ela descobriu que sim, ela consegue viver sem o seu amor, e que se ele desconfia que ela matou seu pai, ele vai ter que provar isso. Então, basicamente, a Lola cortou, né, essa ligação que tinha com o seu próprio filho, e eu acho que agora vai deixar ela mais malvada do que nunca. E aí, quando ele captura o Arthur, o cara que estava chantageando, que tinha o áudio,
ele quase faz o Arthur confessar quem estava junto nesse plano, que no caso era o Benjamin, mas o Átila chega com dinheiro para ele ser solto, embora depois vai mostrar ele na cadeia e ele sendo morto por outros bandidos. Eu não sei o que eu perdi aí, porque ele foi preso novamente, né? E pra mim ele tinha sido solto, mas enfim, talvez eu não tenha percebido que ele foi preso de novo, mas o fato é que esse Arthur acaba morrendo dentro da prisão. E agora falando da Carol e do Alec, esses arcos eles estão juntos, né? O Alec, ele começa a ficar muito mal com todo o plano, e conforme ele vai se apaixonando pela Carol, ele não acha justo enganá-la, né? Afinal, ele começou a ficar com ela por causa do plano. É então que após uma morte lá na casa da família dele, que eu vou falar mais pra frente, ele decide sair do plano. Então ele pede demissão pra Lola. Ele antes, né, tinha brigado com a Carol, porque a Carol queria que ele saísse desse emprego, deixasse a Lola. Eles até tinham terminado por causa disso, e por isso ele decide sair de tudo, alugar um apartamento e ficar com a Carol. Então o capítulo 25 termina com eles juntos lá neste apartamento, e enfim, o Alec basicamente não faz parte dos planos da Sofia, pelo menos a princípio. Sobre a Carol, ela vem falando que ela tá cansada de ser enganada, que ela tá cansada de ser feita de trouxa, mas mal ela sabe que de todos os personagens, talvez ela tenha sido a mais enganada, porque a Sofia se aproximou dela por causa dessa vingança e o Alec também. Então duas pessoas que ela gosta bastante, basicamente, enganaram ela. Quero ver como que vai ser quando ela descobrir isso. Ela vai ficar, claro, muito mal, e tenho certeza que ela vai odiar esses personagens pelo menos por um bom tempo. Antes de falar sobre os arcos principais, sobre as três protagonistas, queria falar que a personagem Ramona, que é a governanta ali da Casa Argento, é uma personagem que ela vê muita coisa, tá? E pode ser muito importante aí em algum momento da história, porque ela tá sempre observando tudo, pegando as pessoas ali, olhando atrás da porta, mexendo nas coisas da Lola. Então ela sabe muita coisa e pode ser que ela seja importante aí futuramente. Tem um momento também que a Lola dá o Lolindo, né, o cachorrinho dela, para ela levar para uma outra família. Esse momento é muito bom, acontece nos capítulos anteriores, né? Mas aqui ela fala que infelizmente o Lolindo está com outra família, que não vai ser possível resgatá-lo. E tem essa foto aqui do Lolindo que eu achei muito fofa, que a Max disponibilizou, e sério, é um cachorro icônico que faz muito parte da personalidade da Lola. E aí, falando brevemente sobre o Benjamin, quando ele descobre o que aconteceu com a Lola, a gente percebe o quão ele gosta da Lola, né? Ele fica muito mal com ela ali, hospitalizada. Ele pede pra ela sobreviver, ele chora, ele fica muito mal mesmo, e dá pra ver que é tudo muito sincero. Talvez por anos de convivência ele se acostumou com o jeito da sua esposa, e por mais que fale que não quer nada com ela, ele quer sim. Tanto que ela ameaça, agora é ela, né, quem ameaça se divorciar, e ele fala que isso não vai acontecer. Tem um momento que ela tá em coma e ele fala que ama ela e chama ela de bandida, que lembra muito Paraíso Tropical, onde tinha o arco da Camila Pitanga com o Wagner Moura, né, que ela fazia a Bebel, e ele chamava ela de cachorra, burra e tal, e eu acho que foi uma referência a esses momentos. Agora falando do arco da Elvira e do Lino, né, da família Paixão, que entraram de cabeça nesse plano. Primeiro que, após eles gastarem muito desse dinheiro aí que estava dentro da mala, a Sofia pede para guardar essa mala no apartamento dela. E, gente, eu tava desconfiando o tempo todo, eu tava pensando assim, eles escondem muito mal essa mala com dinheiro. A gente tá falando de 5 milhões de reais. É muito dinheiro. E eles basicamente deixam todo esse dinheiro dentro de uma mala, em cima do guarda-roupa, com uma casa que é frequentada por todos os vizinhos da rua. Então, assim, né, era meio óbvio que iria acontecer, que eu vou falar mais pra frente com esse dinheiro, mas até o momento a Sofia perde essa mala com dinheiro. A Elvira leva a mala até o apartamento dela, lá elas têm uma discussão e tudo mais. Desse dinheiro aí, eles usam 1 milhão pra comprar o áudio ali do Arthur, acabam ferrando com o Rogue, né, e é basicamente o que a Elvira e o Lino queriam, afinal o Rogue é o responsável pela morte da filha deles. É então que, após a Lola ter mandado o delegado investigar e procurar a mãe da Sofia, que é a Nara, né, que ela acha que é a mãe, e também o que aconteceu com o dinheiro que estava no cofre, né, que eles roubaram, o delegado descobre através da câmera ali do restaurante que o Lino fazia parte do plano, e então que ele segue o Lino até a casa lá da família Paixão, entra na casa, aponta a arma pra eles, né? E aí ele descobre que tá todo mundo junto. No meio de toda a confusão, a Nara pega a arma e atira no delegado e mata ele. Então que eles precisam dar fim nesse corpo, né? E nesse momento chegam todos os vizinhos. Eu achei os vizinhos muito abusados, na verdade. Entra lá na casa,
pega a comida e tal, e aí eles ali com o corpo escondido, né, para que ninguém veja. Enfim, quando eles expulsam todo mundo, eles têm uma ideia muito boa, tá? Eles pegam o corpo do delegado, colocam no carro dele e vão até um lugar muito perigoso para que eles sejam assaltados, o carro seja roubado e aí, né, a culpa vai para os bandidos. Ou seja, eles passaram o crime para outra pessoa. Eu achei isso muito inteligente. E aí não tem nenhum risco, né? Não tem nenhum vestígio de que eles possam ter matado ele. E aí no fim do arco deles, o Alec já tá de saco cheio de todo esse plano, ele sai de casa, a Elvira fica muito mal e acaba até culpando a Nara, né? E mandando a Nara embora. Então, então que a Nara vai embora e fica lá no apartamento da Sofia, que eu vou falar mais pra frente, porque a Nara aí termina com uma bomba, né, nessa história. Aí, falando da Lola, gente, sério, Lola, assim, maravilhosa, não cansa de surpreender a gente. Basicamente, após ela ter tentado se matar, ela fica no hospital em coma. Quando ela acorda, ela diz que está sem memória, que tá com amnésia, que não lembra de ninguém. E olha, no começo, ela até me convenceu. Sério, no começo eu até achei que ela realmente tinha perdido a memória. Mas tem um momento maravilhoso, que é a cena que ela olha para a câmera e a gente descobre, só pelo olhar dela, que a Lola nunca perdeu a memória. Eu achei isso genial, eu achei isso perfeito, maravilhoso. Só demonstra o quão essa personagem é inteligente. É então que a Lola consegue dar uma virada, né, na sua vida. Ela não só consegue voltar para a família Argento, ela recebe todos os cuidados médicos, fica sendo paparicada e tal. No meio disso, ela descobre o segredo do Átila, chantageia ele, retoma a Lola Land. Ela consegue fazer o Benjamin ficar comendo na palma da mão dela, né? Porque o Benjamin, como eu falei, descobriu que estava gostando muito dela, que não vive sem ela e tudo mais. E aí, enfim, ela tem toda a família Argento nos pés dela. E agora ela retomou a vida que ela sempre sonhou. Tem sido uma personagem mais engraçada e icônica que nunca. Eu não canso de falar aqui que é uma vilã que a gente ama odiar. A gente sabe o quão problemática, o quão ruim ela é, mas eu não consigo deixar de ser Lolover, sério. É muito bom ver essa personagem em ação, enfim, maravilhoso, sério. Eu acho que essa reviravolta na história foi muito boa. Eu tava achando que poderia acontecer algo que fizesse com que a Lola mudasse de lado, né, de repente ficasse do lado da Sofia, o que pode acontecer, até porque a relação das duas vem crescendo bastante, a Lola gosta muito dela, e a Sofia, por mais que odeie a Lola, eu sinto que tem um sentimento ali guardado que vai ser explorado aí futuramente. E aí, pra terminar, falando da Sofia, eu acho que nesses capítulos, o arco dela foi o menos desenvolvido. Não aconteceu tanta coisa assim com ela. Ela tenta ali seguir com o plano, algumas coisas dão erradas, outras dão certa. Ela consegue, por exemplo, comprar o áudio lá do Arthur, e isso dá certo, mas ao mesmo tempo quebra uma confiança ali com o Gabriel, porque ele descobre sobre a casa do Sim, e também perde o seu grande aliado, que é o Alec, né, que enfim, desiste de tudo e não quer saber mais dela e nem do seu plano. E aí lá no fim do capítulo 25, ela abriga a Nara, né, lá na sua casa, depois que a Elvira manda ela embora, e aí ela vai até a casa da Elvira para, enfim, conversar e falar que a Nara é uma grande aliada, que ela não fez por mal e que a Elvira deve deixar de lado todo esse ranço, né? Mas quando ela retorna para o apartamento dela, ela encontra uma carta da Nara contando sobre a natureza das pessoas, né, que não conseguem deixar a natureza de lado. Uma vez que você é o que é, você não consegue deixar de ser, enfim, e ser outra pessoa. Ela também fala pra Sofia deixar de lado essa vingança e seguir em frente. E aí que ela descobre que a Nara roubou a mala com todo o dinheiro. E aí eu fico pensando, gente, imagina assim, com milhões dentro de uma mala, você deixar, né, dentro da sua casa uma pessoa que já fez coisas erradas, né, já fez coisas ruins, é confiar muito na pessoa. Por mais que a Nara tenha sido uma grande aliada, não dava para confiar 100% nela, né? E, enfim, acaba com a Nara fugindo com esse dinheiro. Não sei se essa personagem vai retornar para a história. Ela pode ser uma personagem ainda muito importante. Eu esperava que ela fosse ser essa personagem descartável, que acabasse morrendo aí por causa do plano, mas não. Ela foge com esse dinheiro e a Sofia fica muito mal ali. No final do capítulo dá pra ver o quão mal ela fica. Então a história termina com esse gancho aí muito bom. E uma coisa que eu tenho gostado de Beleza Fatal é que todo capítulo termina com um gancho muito bom
para o capítulo seguinte. Isso faz com que a gente maratone de uma vez, que a gente fique com muita vontade de saber o que vai acontecer. E agora eu tô aqui nesse sentimento, né, de ansiedade pelos próximos capítulos. Lembrando que são do capítulo 26 ao capítulo 30, né? Já estamos aí nos encaminhando para, sei lá, 2/3, né, da novela. Tá quase ali na parte final, mas ainda tem muita coisa para acontecer. E é isso, gente. Foi tudo isso que aconteceu nesses 5 capítulos de Beleza Fatal. Eu quero saber de vocês o que vocês acharam. Eu tenho gostado muito. Eu acho que a novela vem crescendo absurdamente a cada capítulo que tem sido lançado. Os arcos dos personagens estão sempre muito bem desenvolvidos. A história tá num ritmo legal. Eu acho que ela vai pegar ainda mais fogo quando tudo vira à tona, quando a Lola descobrir que a Júlia é a Sofia, e quando a Casa do Sargento também cair, né, quando o Átila de repente morrer, ou então for descoberto, eu acho que vai ser assim, bombástico. Semana que vem, segunda-feira, tem mais 5 capítulos, mas lembrando que é carnaval, então não sei se eu vou conseguir trazer meu vídeo de análise aqui para terça-feira, mas ainda na semana eu prometo trazer analisando tudo o que aconteceu. Ativa o sininho que aí você vai ser avisado, vai ser notificado pelo YouTube quando esse vídeo sair. Deixa o like que me ajuda bastante. Comenta aqui tudo que você achou. Lembrando que em breve eu vou fazer um vídeo só com os comentários de vocês. E é isso. Até a próxima. Tchau!